Em que momento, em que instante aquilo que nós fazemos faz diferença? Porque antes de entrar no tema, tudo que nós fazemos faz diferença, mas a pergunta é em que momento isso acontece? Muitas pessoas têm um pensamento de que aquilo que ela faz só vai fazer diferença onde? Lá no final. Que aqui ela não vai colher nada, só vai colher depois. Então ela pega o que faz, qualquer tipo de coisa, e seja o que Deus quiser, como diz o outro, né? É assim que muitos pensam, assim que muitos supõem que vai acontecer, que aqui não é lugar de colheita, é colheita só depois. É igual o rapaz que falou uma vez, eu vou fazer e depois eu me acerto com Deus. Quer dizer, olha o pensamento, né? Eu vou fazer depois eu me acerto com Deus. Como pensando, supondo que teria tempo para fazer isso depois, supondo que Deus ia, sabe? Mas aquilo que nós fazemos não faz diferença, não vai fazer diferença lá na frente, depois. Aquilo que nós fazemos vai fazer diferença no exato momento em que fazemos. Eu falo isso porque no exato momento em que fazemos, estamos tomando uma direção. Falamos isso por uma certa vez e é importante voltar a esse tema. Cada escolha é como um passo dado em uma direção. Então, se cada escolha é como um passo, cada passo faz diferença, né? Eu não sei se você já teve essa experiência, você que dirige principalmente. Você entrou numa rua errada, sem perceber. Foi uma atitude, né? Que talvez no momento você achou que não fazia diferença. Você estava ali distraída no celular, fazendo alguma coisa, e você acabou entrando numa rua errada. Quando você foi dar por conta, você já estava totalmente fora do caminho, né? Porque você olhou assim o caminho e falou, mas onde é que eu tô indo? Onde é que eu tô? O que fez diferença, ou melhor, a, a sua atitude de entrar na rua errada, ela não fez diferença no momento em que você chegou ali, naquele ponto em que você se perguntou aonde você estava, naquele momento em que você viu que você estava no caminho errado. Ela fez diferença no exato momento em que você, naquele instante ali, você distraído, entrou na rua errada. Naquele momento, a sua atitude já fez diferença. Então, no exato momento em que nós fazemos algo, aquilo já faz diferença. Você vê que temos tantos exemplos de pessoas que caíram, que se perderam da presença de Deus. Essas pessoas, elas se perderam por certas atitudes que elas começaram a tomar, né? Decisões que elas começaram a tomar. E elas pensavam que aquilo não estava fazendo diferença. Aí daqui a pouco a pessoa se vê caída. Mas a atitude não fez diferença quando ela se viu caída. A atitude já fez diferença lá atrás. Porque aquela atitude foi aos poucos tirando ela do caminho. Não é tipo uma atitude que te afasta de vez. Ela tira você do caminho. É aquela atitude que tira você do caminho. E ela já faz diferença no momento que você deixa de fazer. Ou no momento que você faz aquilo. Mas aí a pessoa só vai perceber que aquela atitude fez diferença, a maioria, quando ela chegou num lugar em que ela não queria. Quando, por exemplo, a pessoa se vê caída, quando ela se vê fraca, quando ela se vê desanimada, quando ela se vê entregue. Então aí ela vai perceber que aquela atitude lá atrás, que ela estava fazendo, aquela escolha, fez diferença. Mas aí é complicado, né? Porque, como falamos certa vez, depois que a pessoa cai, é uma luta para a pessoa conseguir se levantar. Tanto é que, se você observar, quantos conseguem? Poucos conseguem. Mas tudo isso poderia ser evitado. Então, se cada escolha que eu faço faz diferença no exato momento que eu faço, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que esperar chegar lá na frente. Eu não tenho que esperar estar longe, estar afastado, estar perdido, estar distante, para poder me atentar às escolhas que eu estou fazendo. Eu tenho que fazer isso aqui agora.
Tem que fazer isso hoje. Não tem que esperar chegar em um lugar para ver o quão errado eu estava. Se eu posso fazer isso aqui agora, se eu posso avaliar as minhas escolhas, se eu posso ver o que eu estou fazendo, ver como eu estou me comportando, se eu posso fazer isso aqui agora, então eu vou fazer isso aqui. Para evitar de chegar a esse lugar. Lugar de esfriamento, esse lugar de distanciamento, esse lugar de separação de Deus. Tem pessoas que foram aos poucos caminhando para o inferno, com aquelas atitudes que ela pensava que não ia fazer diferença. Mas não fez diferença no momento em que ela chegou lá nesse lugar. Já estava fazendo diferença aqui, enquanto ela estava fazendo essas escolhas, já estava fazendo diferença aqui. É claro que as pessoas, a maioria só vai se dar conta quando vê as coisas acontecerem. Mas na hora que a pessoa está fazendo aquilo, aquilo já está fazendo diferença. Por exemplo, a pessoa está deixando de orar, está deixando de ir à igreja, está deixando de ler a palavra, está deixando de se envolver com Deus, está deixando de servir a Deus. A pessoa vai deixando de fazer essas coisas e pensando que não está fazendo diferença, que não está mudando em nada. Ela está se envolvendo com pessoas erradas, ela está alimentando pensamentos errados, ela está alimentando sentimentos, desejos errados. Então ela vai fazendo essas coisas e achando que não faz diferença. E achando que não está mudando em nada. Por quê? Porque não está acontecendo nada. Porque não está vindo nada. Porque parece que está tudo bem. Porque parece que está tudo certo. Mas aí quando vem aquela... Sabe, aí quando vai ver a pessoa tá lá, cai, né? Por quê? Já tá fazendo diferença já. É a pessoa que não percebeu, né? Então, você vê como é perigoso isso. É por isso que nós temos que estar bem atentos. É por isso que nós temos que estar com os olhos bem abertos. Essa situação é extremamente perigosa. Porque você vê, só um exemplo. A pessoa começa a parar de orar. Vai deixando aos poucos. Não, ora um dia, outro dia não ora. Aí vai. Quando que essa atitude está fazendo diferença? Quando ela está deixando de fazer. Mas é claro, ela só vai ver que fez diferença quando? Quando ela se vê caída, quando ela se vê fria, quando ela se vê afastada, quando ela se vê longe de Deus. E às vezes nem nesse momento. Às vezes ela vai acontecer isso, ela vai entender, poxa, por que eu tô... Ela vai se perguntar, por que eu tô tão longe? Por que eu tô tão frio? Por que eu tô tão fria? Por que eu tô tão distante de Deus? Ela vai ficar fazendo essas perguntas. Ao invés de olhar lá para trás e ver aquilo que ela estava fazendo. Então perceba, eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso, nesse detalhe. Você deixa de orar. Uma vez, outra vez, daqui a pouco outra vez. Isso faz diferença no exato momento que você faz. Faz diferença nesse exato momento. Apesar de você não ver uma consequência ali, já está fazendo diferença ali. Começa ali. O problema começa ali. Começa ali. Começa nessas atitudes. Começa ali. Começa quando você começa a se envolver com a pessoa que não deveria. Relacionamento, amizade, os pensamentos, desejos, vontades. Você começa a dar atenção da tela para esse tipo de coisa e começa ali. E você não vê nada mudar. É aí que o engano se torna ainda maior. Né? A dificuldade da pessoa de detectar que há um problema se torna maior, porque ela tá fazendo o que tá fazendo, não tá mudando nada, tá tudo do mesmo jeito. O que faz com que a pessoa continue, o que faz com que ela não perceba. Mas aí vai ver lá na frente. O que tá esperando lá na frente lá? É aí que tá o problema. Não é só o momento. É por isso que falamos e repetimos. Cada atitude é importante. Cada escolha é importante, porque ela faz diferença. Cada escolha faz diferença, cada decisão faz diferença. No exato momento em que eu estou fazendo. Por exemplo, eu estou fazendo uma coisa aqui agora.
Quando que isso está fazendo diferença? Amanhã, semana que vem, mês que vem? Não, está fazendo exatamente agora. Coisa certa ou coisa errada, está fazendo diferença exatamente agora. Eu posso talvez ver os frutos disso daqui semanas, meses, anos, décadas, não sei. Mas isso está fazendo diferença exatamente agora. Isso está me levando para um lugar exatamente agora. Isso se aplica ao que é bom, isso se aplica também ao que é mal. Então é agora. Está fazendo diferença agora. Você vai ver só depois, mas já está fazendo diferença agora. Mas é claro, a pessoa vai enxergar só lá na frente. A maioria vai enxergar só lá na frente. Mas já faz diferença agora. Já tem o seu impacto agora. Não é depois, é agora. Então é por isso que tem que observar as escolhas, as atitudes, que são como passos, que são dados em direção ao lugar. A um lugar em que nós vamos ficar. A um lugar em que nós vamos permanecer. E é aí que tá. Porque a pessoa às vezes não reflete com relação a isso. Mas para esse lugar em que cada um de nós estamos indo, nós não vamos sair. Desse lugar nós não vamos sair. Nesse lugar nós vamos permanecer. Para sempre. Quer dizer, será que não é importante ver para onde a gente está indo? Será que não é importante ver para onde nós estamos caminhando? Será que não é importante ver em qual direção estamos seguindo? Será que não é importante ver o que nós estamos fazendo? Isso tem impacto imediato. A escolha que você está fazendo tem impacto imediato. Você pode não ver o lugar para onde você está indo agora. Mas a escolha que você está fazendo tem impacto imediato. Ela faz diferença imediatamente quando você a faz. Imediatamente ela faz diferença. Então não tem essa de achar que vai fazer, depois eu me conserto, depois eu me acerto com Deus. Não. É na hora. Você fez uma escolha que você não deveria, ela faz diferença na hora. Na hora. Já muda na hora. Você estava caminhando para cá. Começou a se inclinar para lá. Estava caminhando em uma direção. Começou a se inclinar em outra direção. Aí vai se inclinando, vai se inclinando, vai se inclinando. Quando vai ver, já não está mais caminhando por onde estava. Por causa daquelas escolhazinhas pequenininhas. Aquelas escolhazinhas que para a pessoa não faz diferença. Mas é assim que tudo começa, meu amigo. Falamos certa vez, ninguém começa lá fazendo um monte de coisa errada, não. Ninguém que estava bem espiritualmente, estava forte espiritualmente, começa fazendo um monte de besteira, um monte de bobagem. Não. É devagar. É aos poucos. É gradativo. E vai. E uma escolhinha atrás da outra. E a pessoa pensando que não está mudando em nada. Ela pensando que não está fazendo diferença. Ela pensando que não está. Aí daqui a pouco vem a queda. Mas tudo aquilo, acúmulo de muitas escolhas, de diversas escolhas. Acumulou-se tudo aquilo e a pessoa chegou àquele ponto. Será que não fez diferença? É assim que o diabo tem derrubado. É assim que o diabo tem derrubado. Ele sabe que ele não pode chegar aí, pá, na hora. Não. Então tem que ser devagar, tem que ser aos poucos. Tem que ser, começando com a conversinha, né? Não faz diferença não. Não muda em nada. Faz uma vez aí. Não precisa fazer hoje não. Não vai hoje não. Não faz hoje não. Aí vai. E vai. E vai indo. E vai indo. E vai indo.
É assim, é como falamos certa vez, você pode acompanhar o histórico de todos os que caíram, todos os que se perderam, você vai ver que a história é sempre a mesma. O filme se repete. É assim. Começou a achar que não fazia diferença, começou a achar que não importava, começou a achar que não mudaria em nada. E aí foi, parou de fazer isso, parou de fazer aquilo, começou a fazer aquilo outro e tal. Aí quando foi ver, estava caído. Mas a escolha só fez diferença quando a pessoa estava caída? Não. Ela já fez diferença no exato momento em que a pessoa escolheu fazer. Não é depois, é na hora. É na hora. Por conta disso é tão importante o cuidado. É porque é cada um, né? Nós podemos falar por nós mesmos, eu não posso falar por mais ninguém. Eu só posso falar por mim. Eu quero chegar até o final do caminho. Eu quero permanecer fiel até o final. A pergunta é: você quer isso também? Você quer ir até o final do caminho? Você quer a salvação da sua alma? Porque se você não quiser, você não vai estar disposto a fazer o que tem que ser feito. Mas se você realmente quer, o que você vai fazer? Você vai prestar atenção nas suas atitudes. Você vai prestar atenção nas suas escolhas. Você não vai sair por aí fazendo qualquer coisa, fazendo qualquer besteira. Você não vai sair por aí com o pensamento: não faz diferença não. Não tem importância. Não tem importância sim. É assim que começa. É assim que começa. Começa com essa historinha de não faz diferença. Começa com essa historinha de que não tem importância. Começa com essa historinha de que não vai mudar em nada. Começa assim. Começa assim. É sempre assim. Para daqui a pouco a pessoa tá lá, caída. Se você não quer que isso aconteça com você, você vai prestar atenção no que você está fazendo. Você vai colocar na sua cabeça. Você vai colocar isso dentro de você. Não. Cada escolha que eu faço é importante. Cada decisão que eu tomo é importante. Cada escolha faz diferença. Então eu não vou perder tempo com bobagem, com besteira, com coisa fútil, com coisa inútil. Quanto mais perto eu puder estar de Deus, eu vou estar. Quanto mais envolvida com Deus, eu vou estar. Quanto mais envolvido eu puder estar com Deus, eu vou estar. Eu não vou perder tempo. Eu não vou achar que não faz diferença, porque faz diferença. E faz diferença na hora. Não é depois, não é na hora. É no exato momento em que eu faço. Então o que eu vou fazer? Eu vou me apegar de verdade com Deus. Eu não vou correr riscos. Eu não vou ficar flertando com o pecado.